Legal a gente poder continuar esse tema tão importante do Descomplique. E eu queria novamente começar com essa pergunta para você. Você já teve a impressão de que a vida ficou complicada demais? Essa semana a gente estava tentando marcar uma coisa. E como foi difícil achar uma data. Sabe, até para marcar alguma coisa com alguém é complicado. Para a gente lidar com o nosso tempo é complicado. Relacionamentos parecem cada vez mais complicados. Trabalho é complicado. Parece que tudo na vida está tão complicado. Se você já teve esse sentimento, você não está sozinho. Como eu já comentei semana passada, é impressionante o número de músicas que nós temos que falam de nós buscarmos uma vida mais simples. A gente viu uma música aqui no vídeo, a música que a gente cantou, são exemplos disso. Existe uma série enorme de livros que falam justamente sobre como a gente pode simplificar a nossa vida. E isso não é à toa. Isso é porque existe um número cada vez maior de pessoas que sente a sua vida mais complicada e deseja uma vida mais simples, mais leve, que tem tempo para aquilo que realmente importa. E esse é o objetivo dessa série de mensagens do Descomplique, é ajudar você que está em casa, ajudar você que está aqui com a gente, a encontrar uma vida mais simples, leve. Bom, uma das coisas mais complicadas na vida são relacionamentos. Uma parte do meu trabalho é aconselhar pessoas e, de longe, a grande maioria dos aconselhamentos que eu já tive tem esse assunto, relacionamentos. E se relacionar sempre foi, de certa forma, um pouco complicado, nos últimos tempos tem se tornado ainda mais. Tem alguns desafios que são muito recentes. Por exemplo, hoje nós temos cada vez uma dificuldade maior de termos tempos juntos, não é? É difícil a gente ter tempo juntos. Por quê? Bom, tem vários fatores. Primeiro, a gente tem um mercado de trabalho bem exigente, que nos suga bastante. Não é raro a gente trabalhar até mais tarde. E quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente está tão cansado que a gente não tem disposição de investir nas pessoas que estão lá. Já sentiu isso? Outra coisa que muitas vezes atrapalha bastante a questão do tempo juntos, se a gente pensa comigo, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o que a gente tinha de opções de lazer e entretenimento? O que tinha? Dava para jogar futebol com os amigos? Não tinha muita coisa. Canal da televisão, tinha quantos? Quantos canais vocês pegavam na TV uns 15 anos atrás? 3 canais, 2 canais. Dependia do bombril, né, que a gente colocava na pontinha, que de repente às vezes até conseguia pegar um pouquinho melhor. Agora, quantas opções de entretenimento a gente tem? Quantos canais a gente tem? E aí tem mais uma coisa que a gente chama de cultura do fone. Sabe o que é? Olha só. Vamos supor que anos atrás, eu e o Ariel quiséssemos ouvir música. A gente está no mesmo ambiente. O que a gente normalmente faria? A gente iria conversar e iria achar uma música em comum. De repente, nem a música que eu queria, nem a música que o Ariel queria, mas a gente achou uma música em comum que a gente consegue ouvir juntos. Hoje, se eu quero ouvir uma música, ele quer ouvir outra, o que normalmente a gente faz? Cada um pega o seu fone e ouve a música que quer. Só que a gente começou a importar isso para as outras coisas. Vamos dizer, um pai quer fazer uma coisa. Um filho quer fazer outra. Ao invés de a gente achar alguma coisa que a gente quer fazer em comum, mesmo que não seja exatamente o que eu quero ou o que ele quer, cada um faz o que é do seu próprio gosto em vez de fazer uma atividade em comum. Dá para entender isso? A gente chama isso de cultura do fone. Mesma coisa vale para marido e esposa. Então a gente acaba estando cada vez mais ocupado e tendo menos tempo juntos. Mas não é só o tempo juntos. Hoje a gente também tem um grande abismo entre gerações. O mundo ele mudou muito e muito rápido. Então é cada vez mais difícil para pais entenderem a mentalidade dos filhos e dos filhos entenderem a mentalidade dos pais. Hoje a realidade que a gente tem é um abismo de gerações mais profundo. Além disso, a gente tem um aumento das expectativas e das comparações. Em especial por causa das redes sociais, a gente está o tempo inteiro vendo o que os outros fizeram.
como é que foi o domingo deles. E inconscientemente se comparando com a gente. Então, essas comparações constantes fazem com que o nosso nível de cobrança seja cada vez maior e o nosso nível de frustração muitas vezes cada vez maior. Isso aumenta as nossas discussões. Então, isso tudo também tem sido um desafio hoje. Tem um outro desafio que a gente chama de cultura do descartável. Hoje a gente toma água num copo desses. O que a gente faz depois de terminar? Amassa, joga fora, né? Por quê? Por que a gente usa? Porque dá muito trabalho lavar, né? Então, muitas vezes, vai o copo descartável. Cultura do descartável é isso. Eu tenho uma amizade, mas essa amizade, ele falou uma coisa que eu não gostei, fez uma coisa que não foi do meu agrado, dá muito trabalho arrumar, dá muito trabalho conversar. É mais fácil cortar o contato e começar com outro. Cultura do descartável. São só alguns dos desafios atuais que têm feito um tema que já é complicado, relacionamentos, se tornar ainda mais complicado. Mas o que é interessante é que não são só os desafios que têm aumentado, nós também temos mais recursos hoje. É muito mais fácil a gente encontrar bons livros ou boas palestras sobre relacionamentos. Mas sabe o que é uma coisa interessante? A maioria das pessoas não busca. Talvez até você possa fazer um check-up agora com você mesmo. Quando foi a última vez que você leu um livro sobre educação de filhos? Quando foi a última vez que você leu um livro ou foi numa palestra sobre relacionamento conjugal? A gente vive numa época em que as pessoas se especializam muito na área profissional. Na área relacional, a gente tem a ideia de que a gente já sabe. Quem precisa aprender são os outros. Nós não. E aí o que acontece muitas vezes é que grande parte da população não busca os recursos que tem e fica só com os desafios maiores. E o sentimento é de sobrecarga, de complicação. Grande parte dos problemas de relacionamento poderiam ser solucionados com informação. Grande parte. E hoje a gente vai falar disso. Possivelmente, a dica mais preciosa e importante, significativa e simples para nós descomplicarmos os nossos relacionamentos. Tá bom? Como descomplicar nossos relacionamentos de uma forma simples. Esse vai ser o tema. E de novo a gente vai usar um pedaço de um livro bíblico chamado Tiago, é um livro do Novo Testamento, um livro muito bom, que como eu já comentei semana passada, todas as 5 reflexões dessa série de mensagens são baseadas nesse livro da Bíblia. Se você vier em todas, ou assistir todas, você vai ter uma noção de um livro inteiro da Bíblia, que é algo muito bacana. Olha só o que o Tiago, uma pessoa muito simples e prática, fala sobre relacionamentos. Tiago 1, 19 a 20. Acompanha aqui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso aqui é muito importante. Por favor, sintoniza aqui comigo. O Tiago, ele vai exatamente direto ao ponto. Pessoal, se perguntassem para mim, que trabalho com aconselhamento, ou para um outro conselheiro, ou mesmo para um psicólogo, se chegassem para mim e dissessem assim: Jorge, eu tenho um problema de relacionamentos, estou atrasado, você tem 2 minutos para me falar alguma coisa. Com isso, sabe qual seria a primeira coisa que eu falaria? Eu iria dizer: como é que está a tua comunicação? A questão mais simples e mais chave para os relacionamentos é a comunicação. E Tiago vai absolutamente direto ao ponto. Pessoal, relacionamentos bons têm uma comunicação boa. Relacionamentos ruins, de forma geral, têm uma comunicação ruim. Guarda isso. Como é que você começou qualquer relacionamento que você tem? Se comunicando. Como é que a gente melhora os relacionamentos, aprofunda os relacionamentos? É se comunicando. Como é que nós desgastamos relacionamentos e até inclusive quebramos relacionamentos? É através das nossas palavras, em grande medida, não só, mas em grande medida. Então, se você quer descomplicar relacionamentos, foca em primeiro lugar na comunicação. Como está a tua comunicação? Ah, legal, vou pensar nisso. Mas como eu melhoro a minha comunicação? Tiago é novamente, surpreendentemente, simples, direto ao ponto. Ele fala assim,
Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Um professor meu da pós-graduação, que eu respeito muito, chama-se Ricardo Agreste, ele falou, esse versículo poderia ser transcrito como: ouça, aliás, escute mesmo, fale menos e controle-se sempre. Grava isso. Eu gosto muito que o Tiago, ele começou o versículo dizendo, tenham isso em mente. Pessoal, isso é uma coisa que todos nós deveríamos ter na mente, deveríamos escrever e colocar num lugar visível, deveríamos repetir até a gente decorar. Aqui tem um grande segredo e muito simples para relacionamentos funcionarem. Lembra bem, grava isso. Escute mesmo, fale menos, controle-se sempre. Eu gosto muito também que o Tiago fala aqui, sejam todos, ele não fala estejam todos. Isso não é uma coisa que a gente faz de vez em quando, não, de vez em quando eu escuto as pessoas, não. Isso tem que ser uma postura de vida, sejam. E quando ele fala todos, eu acho muito interessante, porque frequentemente a gente pensa assim, ó, que bom, o Jorge está falando sobre ouvir, ainda bem que meu filho veio. Ainda bem que meu marido está aqui. Ainda bem que a minha esposa não faltou hoje. Se meu vizinho tivesse vindo. Todos. Isso aqui com certeza é para você. Todos nós temos dificuldade em colocar essas três coisas em ação e precisamos estar atentos. Primeiro ponto, então, escute mesmo. Nesse momento, talvez você deve estar pensando assim, escutar. Quem é que não sabe escutar? Todo mundo sabe escutar. Errado. Grande maioria das pessoas não sabe escutar. Quando eu falo escutar mesmo, eu me refiro a nós ouvirmos com atenção completa. Sem celular naquele momento, sem uma tela de notebook, sem uma televisão. Escutar com atenção completa. Entendendo a visão de mundo daquela pessoa, os sentimentos e as necessidades emocionais que estão por detrás do que ela está falando. Isso é o escute mesmo. Deixa eu explicar um pouquinho o que é. Então, atenção completa para entender a visão de mundo. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu era adolescente, começaram a surgir com muita força ferramentas de chat online, de comunicação online. Surgiu muito forte quando eu era adolescente, Mirk, ICQ e depois o MSN. Levanta a mão quem sabe do que eu estou falando, por favor. Olha só, muito bem, temos bastante gente que já passaram dos 30 aqui então, tá ótimo. E quando isso chegou, eu era adolescente, tinha namorada ainda, então o que foi? Eu aprendi a fazer amigos por lá. Eu aprendi a paquerar pela internet, aprendi. O meu irmão, que é 4 anos e meio mais velho que eu, quando esse negócio começou a chegar, ele já tinha uma namorada bem consolidada, ele já tinha amigos bem consolidados, então ele até ia de vez em quando, mas muito menos do que eu, muito menos. Meu irmão fez 40 ano passado. Quem estava um pouquinho na nossa frente, poucos ois. E olha só que interessante, a minha geração, ela aprendeu que a gente também pode se relacionar digitalmente. A gente aprendeu a se relacionar. As gerações mais velhas enxergam o mundo digital como uma ferramenta para passar informação. As gerações mais novas enxergam o mundo digital como uma ferramenta de relação. Dá para entender isso? E aí, muitas vezes, os pais ficam angustiados. Meu filho não sai do quarto, ele deveria sair para se relacionar, fazer amizade. O que muitas vezes eles não entendem é que o filho está fazendo isso. De forma digital. Mas está fazendo. Agora, claro, filhos muitas vezes não entendem os pais quando os pais dizem, não fica só no quarto, o digital funciona, mas o presencial também é indispensável, também precisa sair um pouquinho, encontrar pessoas olho no olho, também precisa. Dá para entender isso? A gente viu na pandemia que o digital quebra um galho, mas o presencial é indispensável, não vimos isso? Eu senti isso. Então, o que a gente fala aqui? Quando a gente escuta, a gente tenta entender o mundo pelo olhar do outro, pela visão dele. Essa é a ideia. A mesma coisa vale para casamento. Pessoal, Susan e eu temos quase a mesma idade.
Nós fomos criados ambos em lares cristãos que tinham praticamente os mesmos valores. Mas quando a gente casou, a gente viu que a gente era muito diferente. Uma por ser homem e mulher, e outra porque a gente foi criado ainda assim de formas diferentes. E aí quando a gente é casado, muitas vezes, a gente está convencido de que o nosso jeito é certo. E tudo que a gente precisa fazer para o casamento funcionar é convencer o outro de que o nosso jeito é o certo. E a gente demorou um tempo até a gente tentar enxergar o mundo pelo olhar do outro, e isso começa a diminuir muito as nossas brigas. Dá para entender isso? Isso é escutar de verdade. Não só isso, é a gente perceber que sentimentos, que necessidades interiores estão por detrás das palavras. As palavras sempre trazem algum sentimento, alguma necessidade interior. Então, por exemplo, vamos supor que você de repente ouve do seu marido, da sua esposa: ah, você nunca me ajuda. Já ouviu isso? É casado, provavelmente já. Você nunca me ajuda. E aí naquele momento, o outro, o cônjuge que ouviu isso, ele fala: não, é verdade, te ajudo sim, semana passada, Peraí, faz uma pausa. A pessoa que falou, você nunca me ajuda, ela não está querendo dizer que você nunca na vida ajudou ela, por incrível que pareça. Qual é o sentimento que está por detrás? O que essa pessoa está se sentindo? Sozinha, sobrecarregada. Qual é a necessidade interior que não está sendo suprida? Ela não está se sentindo importante, valorizada. Dá para entender? Então, o que ela está dizendo é: você nunca me ajuda. Mas o que ela realmente está pensando, e o que ela deveria talvez até falar, mas não está falando, é: estou me sentindo sozinha, sobrecarregada, por que você não me ajuda? Isso é escutar. É você parar, prestar atenção, enxergar o mundo pelo olhar do outro, entender o sentimento e a necessidade interior que está por detrás disso. Isso é escutar de verdade. E nisso a gente tem que aprender, a gente tem que admitir que nós não somos muito bons. Que a gente sempre tem que aprender. Então, escute mesmo. E por que às vezes escutar é tão difícil? Porque muitas vezes a gente já sabe, acha que a gente já sabe. Não, eu sei o que o outro vai falar. Ou talvez porque enquanto o outro está falando, a gente está pensando em outra coisa. Como talvez alguns agora. Não, imagina, vocês não fazem isso. Ou de repente, porque enquanto um está falando, a gente está pensando na resposta. Porque a nossa cultura, ela valoriza mais o que a gente fala do que a gente ouve. Quer ver? Quando você tem um amigo com um problema, normalmente as pessoas pensam: o que eu vou falar para ele? Enquanto o mais importante é ouvir. A nossa cultura, ela valoriza mais o falar do que o ouvir. E aqui o Tiago é muito assertivo quando ele diz: estejam prontos para ouvir e sejam tardios para falar. Valorizem mais o ouvir. Essa aqui é a questão. Pessoal, eu estou plenamente convencido que se nós aprendêssemos a ouvir de verdade, olha, 70%, 80% dos nossos problemas de relacionamento iriam terminar. Então, entenda o seguinte: escutamos com a mente, não só com os ouvidos. Escutamos com a mente, não só com os ouvidos. Falar e ouvir são ferramentas de relacionamento, não só de passar informação. Então, mesmo que eu já sei o que o outro vai falar, eu preciso ouvir da mesma forma. Entenda que a comunicação é a forma de nós percebermos o que está no interior de alguém. Nós vamos saber que sentimentos, que necessidades estão no interior de alguém, se nós aprendermos a nos comunicarmos. Henry Ford, que é uma das maiores personalidades aí conhecidas, olha só o que ele falou certa vez: se há algum grande segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Aí está o segredo do sucesso. E é isso que o Tiago está falando. Agora, todo mundo está junto? Tudo certo? Estão pegando? Tiago, surpreendentemente, no versículo seguinte, ele dá uma guinada e muda de assunto, sem mudar de assunto. Olha só. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si. Tiago não estava falando sobre ouvir, ele mudou de assunto? Não, ele ainda está falando sobre ouvir.
Mas agora ele não está mais falando sobre ouvir as pessoas. Ele está falando sobre ouvir a palavra de Deus. O que o Tiago está dizendo aqui é uma coisa muito simples. Se ouvir bem já vai nos ajudar nos nossos relacionamentos, muito mais no nosso relacionamento com Deus. Se uma pessoa disser assim, Jorge, eu estou com um problema na minha família, no meu casamento, com meu filho, com um amigo meu, a primeira pergunta que eu faria é, você está ouvindo bem? Se uma pessoa dissesse, Jorge, eu estou tentando cultivar a espiritualidade, mas eu não sinto muito bem, eu não está se desenvolvendo muito bem, não tá indo muito legal. A minha pergunta é, você está ouvindo bem a palavra de Deus? Porque a nossa espiritualidade se desenvolve da mesma forma. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, ouvir mesmo. Ouvir o que Deus diz, o que a Bíblia ensina, considerando o que isso significa, considerando como isso impacta a nossa vida, considerando o que isso mudaria se eu colocasse em prática ou não. Isso é ouvir mesmo. E a mesma coisa vale para quando a gente ouve a palavra de Deus ou lê ela. Mesma coisa. Bom, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Escute mesmo, fale menos. Olha só. Tiago fala, sejam todos tardios para falar. Sabe uma coisa que é interessante? É que esse tema comunicação, ele aparece de novo no capítulo 1, como a gente está vendo, no capítulo 3, depois no capítulo 4 e depois no capítulo 5 da mesma carta. A carta de Tiago tem 5 capítulos e 4 menções das nossas palavras. Por quê? Por que ele dá tanta atenção para esse tema? Entenda o seguinte, ele está escrevendo para pessoas que estão em crise. Nós vamos falar disso semana que vem. E uma coisa que acontece quando a gente está vivendo numa crise é que a gente costuma usar as nossas palavras para atacar o outro, ao invés de achar soluções. E é possivelmente isso que está acontecendo. As pessoas para quem Tiago está escrevendo estão usando mal as suas palavras. Quem sabe para atacar uns aos outros, ao invés de encontrar soluções. Então a primeira coisa é isso, cuidado, não use as suas palavras para atacar pessoas. Depois, olha só que interessante, ele fala, sejam todos tardios para falar. Ele não fala para nós não falarmos. Você percebe o que ele está dizendo? Olha só, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. O que Tiago está dizendo é, fale, depois de você ter ouvido. Ele não está dizendo para nós não falarmos, ele está dizendo para nós falarmos depois de nós termos realmente ouvido alguém. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Bom, por que é importante a gente dizer isso? Porque não falar pode ser um problema. Eu não quero que vocês entendam errado. Se a gente vê o nosso filho que precisa de correção, e a gente não fala nada porque dá muito trabalho, é um problema. Se a gente sente que o clima está ruim no casamento, e a gente não vai falar nada porque dá muito trabalho, porque a gente está cansado, é um problema. Se a gente está sentindo que precisa falar, mas não fala porque, nunca adianta mesmo, é um problema. Porque eu sou tímido mesmo, eu sou quieto, eu não gosto de falar, é um problema. A gente precisa falar. Comunicação precisa que a gente fale. Mas a ideia é que a gente fale quando a gente já ouviu bastante. Dá para entender a diferença? Ainda sobre o fale, muito interessante que o Tiago começa falando, meus amados irmãos. Uma pessoa que tem uma índole bem simples e prática, como é o caso do autor, dificilmente gasta seu tempo com rodeios, certo? Ele vai direto ao ponto. Mas aqui ele faz questão de, antes de falar uma coisa que é meio dura, dizer, meus amados irmãos. Ele sabe que ele não está sendo ouvido, ele está sendo lido. E ele sabe que existe uma grande chance das pessoas terem ruídos de comunicação aqui. E uma coisa que a gente já sabe, e o Tiago está expressando isso aqui na carta, é, muitas vezes o problema não está no que a gente diz, mas na forma como a gente diz. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu não falei nada de errado, e não falou mesmo. O problema não estava no que foi dito, mas na forma como foi dito. Então pense nisso, tá bom? Lembra de levar isso em consideração. E especialmente, cuidado com mensagens de texto. Eu já vi muita confusão por causa de WhatsApp. Quando você escreve para alguém, você tem que lembrar. Você não está vendo a pessoa, não está vendo o tom de voz da pessoa, e o que você faz? Você adivinha.
Você adivinha se a pessoa está braba ou não está. E às vezes a gente adivinha errado. Lembra disso. Por último, controle-se sempre. Tiago fala, e tardios para irar-se. O que é a ira? A ira é o sentimento de indignação que nós temos, que nos leva a falar ou agir de forma impulsiva, normalmente motivados por um sentimento de justiça. Eu vou falar, porque é justo, isso não vai ficar assim, eu não vou levar esse desaforo para casa. Conhece esse tipo de coisa? Isso pega mais para algumas pessoas do que para outras. Para mim pega bastante. Talvez não pareça, mas pega bastante. Então, isso é a ira. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito interessante. A gente normalmente usa a ira no intuito de fazer justiça, né? Vou falar, vou fazer justiça, fui injustiçado, vou botar as coisas nos is aí de novo. Mas olha só o que Tiago logo fala. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem de nós já conseguiu realmente construir alguma coisa boa, realmente boa, com a cabeça quente? Quando a gente começa uma discussão, a gente arregaça as mangas, fecha o olhinho, dá uma franzida na testa e pensa, vou ganhar essa briga. E aí a gente de repente até usa alguns argumentos, levanta a voz, e a gente às vezes sai com a sensação, ganhei. Sabe uma coisa que a gente aprende? A gente nunca ganha. Se a gente discutiu, a gente pode até ter saído por cima, mas ambos perdemos, porque o relacionamento se desgastou. Eu tento ser um bom pai, mas se tem vezes que eu me arrependo das minhas atitudes como pai, foi das vezes que eu estava com a cabeça quente. Não só na família, a gente fala bastante de família, mas até fora, sabe? Aí, de repente, alguém que presta um serviço pra gente, faz alguma coisa, a gente fica bravo, indignado, fala um monte de coisa. Já parou para pensar que imagem de cristianismo essa pessoa vai ter? Eu acho muito interessante quando o Tiago fala a ira do homem não produz a justiça de Deus, o que ele está querendo dizer é, gente, da nossa ira não sai nada bom. Da nossa ira não sai nada bom. Dale Carnegie, que é um dos grandes autores aí também, que marcou muito, ele fala, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão. Como é que a gente ganha uma discussão? Está aí o segredo. É correr dela. Correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. Não tem como ganhar uma discussão, a gente sempre machuca as pessoas, tá bom? Paulo, em Efésios, vai dizer o seguinte, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que o Paulo está dizendo é que a ira é um sentimento normal, mas a gente precisa aprender a controlar ela e não transformar a nossa ira em palavras e atitudes, porque daí a gente só machuca. O que o Paulo fala também para a gente não cultivar a ira, sabe, daquele tipo, como ele pôde fazer isso, como ela pôde falar aquilo. A gente está cultivando a ira e nada de bom vai sair disso. O que ele fala é, pelo contrário, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Gente, apazigua a sua ira, acalma o coração, ouça bem, respira fundo, aí fala. Bom, então, escute mesmo, fale menos, controle-se sempre. Mas para a gente concluir o texto bíblico, tem só mais um pensamento, último. Tiago 1:26, logo o seguinte, ele fala o seguinte, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. O que ele está falando é, gente, existe um perigo de nós irmos na igreja, acharmos que andamos com Deus, na verdade não andamos. É um perigo. Acontece com mais gente do que você pode imaginar. Muito, muito. Ele sabe uma forma da gente perceber se a gente realmente vive com Deus? Olha as tuas palavras. É o que o Tiago está dizendo. Então, eu ando com Deus, mas está toda hora falando mal dos outros, está toda hora xingando as pessoas, perdendo as estribeiras. Cuidado. Talvez você não teve um encontro com Deus realmente como você acha que teve. Ou talvez você precise repensar um pouco a sua espiritualidade. É isso que o Tiago está dizendo. E olha só, o que ele fala depois. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta.
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabe, o que ele está dizendo é viver com Deus, gente. Não tem a ver com você gritar, esbravejar, exigir seus direitos, fazer um barraco, aqui se faz, aqui se paga, não leva desaforo para casa. Não, isso não tem a ver. Vida com Deus tem a ver com a gente acolher as pessoas. Tem a ver com a gente ouvir as pessoas. Tem a ver com a gente se conectar com elas. Mesmo com aquelas pessoas que ninguém olha, que ninguém se conecta, que as pessoas que deixam de lado. Isso tem a ver com o cristianismo. O cristianismo é amoroso, é acolhedor. Jesus falou que a maneira como a gente seria distinguido por ser um seguidor dele não é pela nossa roupa, não é pelo nosso palavreado, nem mesmo pelas músicas que a gente ouve. Nós seríamos distinguidos como seguidores de Jesus pelo amor que nós temos pelas pessoas. Essa é a ideia. Isso é cristianismo. E o que é interessante, enquanto no mundo as pessoas não costumam realmente ouvir os outros, se colocar no lugar dos outros, nós devemos fazer. E o que Tiago fala aqui também é algo muito interessante. Sabe o que ele está dizendo? Palavras transformadas são sinais de uma fé verdadeira. Ou seja, se a gente quer mudar mesmo a nossa comunicação, o nosso padrão de ouvir, de falar, de se acalmar, é uma mudança mais profunda do que a gente imagina. É uma mudança que começa no nosso coração, na nossa alma e com Deus. Tem tudo a ver com a espiritualidade. O que a Bíblia ensina, o Tiago vai retomar depois no capítulo 3, se você quiser dar uma olhadinha, a gente não muda as nossas palavras simplesmente mudando a chavezinha. É verdade, não tinha parado para pensar, vou falar mais tranquilo. A gente não consegue. É como uma árvore que tenta mudar a fruta sem mudar a raiz. Não dá. Mas a proposta do cristianismo é mudar a árvore toda, vivendo com Deus. Entenda o seguinte: não tenta mudar o fruto sem mudar a raiz. Não tente mudar a atitude sem mudar a cosmovisão. Se a gente não mudar a nossa visão de vida, a nossa forma de encarar as coisas, a gente não muda as atitudes. E o que o Evangelho, a mensagem de Jesus traz é uma mudança completa. É como se o Tiago estivesse dizendo assim para nós: você quer falar de forma mais branda? Provavelmente você não vai conseguir, ou vai ser muito difícil. Mas se você entender o quanto Deus te amou, a ponto de Ele entrar na história em Jesus e morrer no teu lugar na cruz, isso pode te chacoalhar a tua vida de tal forma que você se torna uma pessoa mais branda. Se você entender o quanto Deus se interessou por ti, a ponto de descer da eternidade até ir no mais profundo, numa cruz, e depois num túmulo, você pode realmente se interessar pelas outras pessoas. Se tem uma coisa que pode chacoalhar o nosso jeito de ser, romper com, reconstruir a nossa relação com Deus, nos salvar do nosso pecado e do nosso jeito egocêntrico, nos fazer realmente ouvir quem está ao nosso redor, é nós entendermos quem Jesus é e deixarmos Ele fazer cada vez mais parte da nossa vida. Isso não muda só as atitudes, isso muda a cosmovisão toda, muda o ser como um todo. E aí não vai ser mais uma luta, vai ser algo mais natural. Às vezes você ainda vai escorregar naturalmente, mas você vai perceber e vai voltar. Vai mudar o sistema operacional. Essa é a ideia. E se você quer isso, eu queria convidar você a avaliar: você tem sido um bom ouvinte? Você tem sido um bom ouvinte para os seus filhos, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos? Suas palavras têm sido realmente uma boa amostra da tua fé? Se as pessoas não souberem que você é cristão, só de te ouvir falar no futebol, no trânsito, sabem que você é cristão? No futebol e no trânsito pegou pesado, né? Mas vamos começar por ali. 3, você tem conseguido controlar a sua raiva? Se a gente perguntasse para o teu filho e para a tua filha, o que ele diria? Decida escutar mesmo, falar menos e controlar-se sempre. Saia com isso na cabeça. Decida construir sua vida e relacionamentos a partir dos valores de Deus, a partir daquilo, da tua vida com Deus. Deixa isso moldar tudo, inclusive a tua comunicação.
Que as tuas palavras, os teus ouvidos, sejam um reflexo da tua fé.